Shut up and sit down. Olá pessoas, sejam bem-vindas a mais um programa do Taurus Cast aqui no seu Spotify ou no seu YouTube. E hoje nós estamos aqui com mais um programa especial e hoje estou falando aqui com o ilustre Mauro Baracho do canal Afroestima. Estamos aqui hoje para conversar, para dar continuidade a um assunto que eu já trouxe aqui no canal, que é sobre a questão racial no ser negro no Brasil, que ainda é um assunto que tem muita coisa a ser trabalhada ainda nesse assunto. E eu escolhi exatamente o Mauro por um ocorrido que aconteceu com ele no início do ano, que foi um ataque deliberado de um grupo racista ao perfil dele. Mas vamos começar do início. Primeiro, Mauro, obrigado por participar, por aceitar o convite. Isso, eu que agradeço o convite mesmo, sim. Oportunidade de poder falar pro seu público e tal. E sempre um prazer. Sim. Primeiro, eu quero começar logo com a sua história, né? Queria entender o que levou você a criar o seu conteúdo. Então, eu já, bem antes do perfil da Afroestima, eu já fazia uns conteúdos com essa temática na internet, né? Mais no Facebook, eu não tinha Instagram, não. Era mais páginas do Facebook, assim, que eu não me identificava. Mas eu falava muito sobre casos de racismo, né? Era um conteúdo mais, não sei, talvez assim, denunciando, né, e tal. E até que eu tive, assim, uma ideia, uma pessoa, né, um colega me falou que seria legal ter um perfil que também falasse das coisas boas do ser negro, né? Não só das coisas ruins do cotidiano e tal, né, dos racismos diários. Aí eu pensei em criar um perfil falando sobre autoestima, sabe, que pra mim é um ponto-chave, assim, né, nesse processo, né, de se entender como negro, né, de pensar outros temas relacionados à negritude também, né. Aí foi que eu comecei, assim, eu criei de início um perfil no Facebook, numa página, né, da Afroestima mesmo, tá, até hoje. Aí depois eu passei pro Instagram, assim, muito por insistência da minha irmã, que ela sempre falava, não, você tem que fazer Instagram que tá bombando, tipo assim, é que é o fluxo, né, e tal. Aí com muito curso eu criei um Instagram, mas o perfil do Facebook era bem maior, né, era de uns 20 mil curtidas no Facebook, e aí comecei o Instagram do zero, assim, comecei escrevendo umas coisas, né, fazendo uns posts, né, com umas frases, né, escrevendo uns textos, aí começou a crescer, assim, aí posteriormente eu comecei a gravar vídeo, eu comecei a diversificar o conteúdo também, né, não só os textos, né, mas uns postzinhos, aliás, eram uns postzinhos com frases, depois uns textos, depois eu comecei a criar uns quadros, tipo assim, alguma coisa, comecei a fazer uns vídeos, e sempre assim, falando sobre autoestima, mas não só na questão estética, assim, né, falando da autoestima no sentido amplo mesmo, né, confiança, né, processo, né, de vivência, experiência, esse tipo de coisa. O processo também tem a ver com a aceitação da cultura, né, como eu falei com a Luana no último programa, que a cultura negra é muito demonizada, a cultura, as religiões negras são muito demonizadas. Então tem um trabalho que traz isso para o pedestal, né? É um trabalho excepcional. É aquilo assim, primeiro obrigado, né, pelo elogio, assim, muito feliz quando eu recebo os feedbacks assim, né, positivo. E essa questão da cultura, da demonização, né, da cultura afro no Brasil, é o que contribuiu muito pra gente não se identificar, não gostar de se identificar como negro, né, não gostar da nossa imagem, né, de ver nossa imagem refletida, né, no espelho e tal. E isso é interessante, assim, a gente vê que no Brasil, por exemplo, as pessoas brancas, né, as que têm descendência europeia, a maioria delas sabem de onde vem, né, sabe de onde o sobrenome vem, e ao contrário da população preta no Brasil, não, né, a gente não sabe de onde vem, até porque, né, os nomes foram tirados da gente, a gente acabou recebendo nomes de senhores, né, e tudo, e a gente não tem isso, né, a gente não sabe de onde vem, a gente não vê muito histórias do continente africano na escola, né, a gente só aprende sobre escravidão e tal, mas não aprende a história do continente africano, né, antes da chegada dos europeus, né, e eu acho que isso é uma coisa que o Malcolm X já disse, né, que a estratégia é essa mesmo, é demonizar a imagem africana para que a gente não se reconheça, né, não se reconheça como bonito, né, como capaz, né, capaz de realizar coisas grandes e tal. Então, assim, eu acho que esse é um dos pontos, assim, que mais prejudica, né, as pessoas pretas para lidar com, sabe, com autoestima e na questão de lidar com o outro também, né, de
estar mais próximo, estar mais junto. Aí você falou da questão do se descobrir negro. De uns tempos atrás, se descobrir negro é descobrir que tu faz parte de um povo odiado, né? E quem é que quer ser parte de um povo odiado? Sim. Tipo, engraçado assim, você comentar sobre isso, porque eu tava lendo os artigos ontem, né? Tem uma pesquisa muito boa de uma psicóloga chamada Lia Weiner Schuckman, né? É uma psicóloga branca, que ela pesquisa sobre racismo e famílias interraciais. E das famílias que ela pesquisou, ela foi fazendo os artigos com o livro, né? É uma pesquisa muito mais ampla. E ela foi fazendo os artigos, né? Com o caso de algumas famílias. E tem um artigo que chama Minha Mãe Pintou Meu Pai de Branco, que o ponto central assim, do trata do artigo é a negação da negritude, sabe? Essa ideia de que ser preto é ruim. De como as famílias, as pessoas brancas das famílias desassociam a ideia da cor, né, da pessoa que é negra, né? Tipo, chama de moreno, fala que tem descendência árabe, mas nunca fala que tem descendência afro, sabe? Muito porque essa questão da cor, né, da cor negra, da cor preta, tá ligada a coisas negativas, né? Então, admitir que uma pessoa, sei lá, que você tem um filho preto, né, sei lá, que seu marido é de fato preto, é admitir, tipo assim, que ele representa uma série de coisas negativas e tal. Se descobrir que você também faz parte de um povo odiado, no sentido que é o momento que você se descobre negro e começa a reivindicar, né, começa a falar, você começa a incomodar muita gente, né? Começa a incomodar gente que acha que não deveria estar falando sobre isso, que não acha que você deveria sequer estar andando na rua, né, de cabeça erguida, tentando uma universidade, né, tentando algo melhor, né, que não seja se servir, né, enfim, Brasil, né? Isso que você falou representa a criação de muitas gerações, inclusive da minha geração, que ela foi ensinada que preto é um xingamento. Que você não pode chamar uma pessoa de preta, não pode chamar de preto. Sim. O certo é moreno, ou qualquer outro eufemismo pra não nem colocar na boca a palavra, saca? Comigo aconteceu um caso, né? Assim, até tem a ver com isso, assim, que uma vez estava tendo uma confraternização aqui em casa, né? E aí tinha uma amiga da minha tia, da minha irmã, não sei, da minha mãe, aliás, minha mãe e minha tia, que é branca e tal. Aí a gente tava sentado assim, aí tava com o meu irmão, né? Eu tenho 2 irmãos brancos, né? Tenho uma irmã e um irmão. Meu irmão é mais novo, né? Aí a gente tava conversando assim, alguma coisa, aí isso já tem um tempo. Aí apareceu essa questão, né? De falar negro ou não. Aí eu lembro que meu irmão falou, né? Não falou assim, não, falou, mas o Maurinho, ele é negro. Aí essa colega da tia, né? Da minha mãe, falou assim, não, menino, respeita seu irmão, sabe? Tipo, que pra ela dizer que uma pessoa é negra, né? Preto é uma ofensa, né? Isso diz muito essa mentalidade mesmo de associar as coisas negativas à cor, né? A cor de pele, né? Preto. Você estava falando sobre a criação da página do Facebook, né? Como você lidava com ter que ler para publicar as questões do ter que expor e ter que escrever sobre pessoas sendo maltratadas, discriminadas, sendo agredidas e tudo mais? Eu já dei um tempo que eu tenho lido, né? Assim, pesquisado mais sobre a questão da negritude, assim, e assim, por volta de... Assim, aliás, eu sempre... Não sempre não, né? Mas quando eu comecei a me descobrir como negro, assim, passei a interessar sobre essas discussões. Eu lembro até hoje, a primeira vez que foi, que me deu um choque, assim, e tal, foi quando eu comecei a ter mais amigos negros, assim, porque durante a minha adolescência eu sempre fugia, né? De ter amigos negros, sempre ter amigos brancos e tal. E aí eu comecei a me aproximar mais de pessoas pretas, não tava na escola mais e tudo, né? Foi até amigos que eu fiz no meu primeiro emprego. E eu, tipo assim, eu tinha um grupo, assim, que era eu e mais 3 amigos. A gente foi num evento que tem aqui em Belo Horizonte, chamado Tambor Mineiro, né? Que é um evento de cultura negra, assim. Aí foi a primeira vez que eu fui, foi eu e esses amigos negros, né? Que me deu um choque, assim, sabe? Que eu cheguei, choque no bom sentido, né? Que eu vi aquelas pessoas com os cabelos black e tal, né? As meninas de trança, né? De black também, os caras. Aí, assim, me deu, assim, eu fiquei meio que, sabe, maravilhado, assim. Tanto é que quando eu saí dali, eu comecei a deixar o cabelo crescer. Que a primeira vez que eu nunca tive a oportunidade de ter o cabelo grande, porque aqui em casa era assim, né? Apesar de eu ter um pai e mãe preta, mas era meu pai e minha mãe cresceram alisando primeiro e tal. E não deixava eu, por exemplo, deixar o cabelo crescer, porque era feio, né? Cabelo crespo, tinha que cortar baixinho e tal. Aí assim, isso aí foi em 2010, não sei, 2009, não lembro bem. Mas eu lembro que eu já nessa época eu já via uns vídeos do Malcolm X, assim, no Orkut, né? No falecido Orkut. Eu lembro que eu compartilhava uns vídeos do Malcolm X, eu via no YouTube, né? O discurso. Aí eu já tinha uma familiarização, você já me entendia como negro e tal. Mas eu não tinha essa ideia, essa profundidade no sentido de entender a questão do afrocentramento, né? Que eles dizem, né? Que é afrocentrar as relações, né? O pensamento e tal. Ainda não estava assim muito nesse nível, não, mas já começava assim o processo. Aí em 2016,
2016, por aí, 2017, quando eu criei uma página no Facebook pra falar disso, e eu falava muito de relacionamento, né, e tal, assim, um dos temas que eu falava, e até que surgiu a ideia de pesquisar isso, assim, de um amigo, né, sugeriu, assim, que ele faz doutorado hoje, né, na antropologia, na FMG, sugeriu, tipo assim, eu tava na graduação, né, falou, não, por que você não tenta um mestrado pra pesquisar esses temas, né, que você já tá falando, e tal, acho que pode ser uma boa. Então, aí naquela altura, se eu estava na faculdade privada, nem imaginava que mestrado era pra mim e tal, e fiquei meio reticente, assim, né, resistente, tudo, mas ele me convenceu, eu acabei tentando e consegui entrar no mestrado para pesquisar masculinidades negras, assim. Aí daí eu comecei a ler mais, assim. Não, eu já, aí nesse pique, assim, eu comecei um pique de leitura, né, de ler livros, alguns artigos, mais artigos, assim, mas não só que tenha voltado à masculinidade preta, mas a população preta no geral, né, sobre mulheres negras também e tal, sobre negritude no geral, e o que tem me ajudado a criar conteúdo assim também. E também para entender, assim, muitas das violências que ocorrem hoje no dia a dia, assim. Que eu uso, assim, por exemplo, muita gente, por exemplo, estava conversando com uma colega minha esses dias, ela falou que eu não gosto de ler sobre escravidão, porque para ela é um gatilho e tal. E eu gosto, assim, eu gosto, apesar de ser bárbaro, porque me ajuda a explicar hoje, por exemplo, as pessoas, o porquê que certas coisas são assim, sabe? Então, por exemplo, uma coisa é você pegar aquela questão do negro extremista, né? A galera fala, mas você tá com um discurso, você é muito extremista, você tá fazendo isso, é muito extremista, que pra mim isso é uma herança da escravidão. Porque será propriedade, né? Que existe um medo, né, constante, né, dos negros se juntarem, se rebelarem e tal. Então você tinha que mantê-lo submisso. Né? Então a sociedade, assim, o Brasil não está preparado para pessoas pretas, sabe? Com voz, sabe? Falando e tal, se impondo, porque isso é muito essa ideia do negro pacífico, né? Que aceita tudo, né? Inclusive as violências, é uma herança da escravidão e tal. Então eu gosto muito de ler, assim, essas coisas que me ajudam a explicar muita coisa, assim, não é explicar, né? Passar, né? Tratar de algumas situações, né? de forma que as pessoas entendam, mas não trazer muita linguagem acadêmica, assim, não. Por conta da didática, né? Exatamente, porque eu gosto muito das experiências, assim. Porque os trabalhos também, eles não são nada além do que experiências de pessoas, né? Pesquisas são experiências, você pega um recorte, você faz um grupo, né? Sei lá, um grupo de homens negros, como no meu caso, né? Que trabalho com masculinidade, faz parte do grupo de masculinidade só de homens pretos aqui em Belo Horizonte. Então são vivências, né? Então eu gosto muito de conversar, por exemplo, com seguidores, né? Que eles vêm e relatam um caso. E eu já, tipo assim, já crio um conteúdo, e às vezes eu tô lendo um artigo que me ajuda a criar aquele conteúdo também. Então é uma coisa conjunta, assim, mas eu tento falar de uma forma didática também, não muito acadêmica, assim, tudo para poder atingir o número de pessoas. Tá? Só fazendo um comentário sobre o que você disse, fiz um texto esses dias sobre o ator Mr. T, né, sobre as correntes dele. Ele usava um monte de corrente de ouro e sempre os repórteres perguntavam para ele se aquilo pesava, ou se não era muito pesado para ele, e ele falava que aquilo lá era uma simbologia, porque ninguém nunca tinha perguntado para os antepassados dele se as correntes que eles usavam pesavam. Do Mr. T, né, quando ele fala que ninguém perguntou para os antepassados se as correntes, né, pesavam, e hoje perguntam se as correntes, provavelmente mais correntes de ouro, né, e tal, pesam, né, porque é muito disso também mesmo, tá? Se é uma coisa que serve para te colocar, né, sei lá, né, num lugar que não seja de subserviência, né, a galera se espanta, né, e tal. Mas você tocou num assunto que eu também queria comentar, então eu vou jogar ele um pouquinho mais pra frente, que eu tenho a visão que toda e qualquer luta por direitos existem duas vertentes. A vertente do Martin Luther King e a vertente do Malcolm X, que é o oprimido pode conviver com o opressor e o oprimido deve se sobrepor sobre o opressor. Você vê assim também as questões da luta negra? Mas sobre essa questão do Malcolm, né, e do Martin, assim, eu acho que foram estratégias diferentes, assim, né? As pessoas tendem muito a meio que colocar, tipo assim, como se as duas não existir, né? Não é essa interpretação que eu dei. Tipo assim, existem esses dois jeitos de lutar, não que eles são rivais. Inclusive, eu acho horrível isso quando querem dar um argumento e colocam Martin Luther King não faria isso, por exemplo. Eu odeio quando fazem isso. Não, nem disse que você fez isso, não. Você só está falando porque as pessoas fazem isso, sabe? Tipo, sei lá, eu já tava conversando com um colega, até no grupo de masculinidades mesmo. Eu tava rolando uma conversa no grupo. Ele mandou assim,
eu sei que tem, né, sei lá, quem é estilo Malcolm X, mas eu não concordo muito não, e tal, eu sou mais, aí começa, né, eu sou mais Martin Luther King e tal, mas assim, eu acho que eu acho que são duas estratégias, assim, né, diferentes, distintas, talvez, né, ou não, né, eu acho que não são distintas, não, acho que são duas estratégias com o mesmo objetivo, né, acho que o fato, porque as pessoas pegam, assim, a questão do Martin Luther King e querem falar pra gente aqui que ele foi um cara que só conseguiu o que ele conseguiu porque ele foi submisso, né, aos brancos, né, tal, que tipo, ele não como se ele não tivesse sido revolucionário, como se tivesse sido preso também, sabe? Só o fato de ser um homem negro dos Estados Unidos, né, naquela época já era uma subversão, né, já era sabe, uma afronta e tudo. E às vezes as pessoas meio que colocam isso assim, não, é a questão da paz, né, o pacifismo e tal. Porque eu não acredito que as estratégias do Martin de toda pacifista, né? Até porque, por exemplo, você exigiu ao voto, né, naquela época nos Estados Unidos, que era algo assim que era muito delicado, né, depois da Guerra Civil, né, que se decide, né, quando essas leis de segregação racial, né, que os negros não teriam direito ao voto, e quando inclusive tem até aquele filme, né, o Selma, né, que retrata essa marcha, né, no Alabama, né, que é pelo direito ao voto, né, porque ele entendeu que se os negros tivessem o poder ao voto, eles não mudariam nada, sabe? E eu acho que tem uma frase do Malcolm que ele fala isso, né, que ele fala ou é arma ou voto, uma coisa, eu não sei, eu acho que eu vi alguém compartilhando e tal, mas só, tipo assim, essa atitude de querer, sabe, de brigar pelo direito ao voto já é um ato, assim, revolucionário, sabe? E que incomodou muita gente, né? Não à toa eles sofreram foram alvos, né, de espancamento na rua policiais, né, nessas manifestações pacíficas, que era uma estratégia, né? Que a estratégia dele era não reajam, porque a gente vai estar na TV e a gente quer, tipo assim, mostrar para a população branca que a gente só tá querendo direitos e mesmo assim a gente sem reagir, a gente é espancado, né? Que a gente é espancado só por ser negro nos Estados Unidos e tal. Não, pode Sem contar com a pressão psicológica da clã, né? Que os dois sofriam igualmente. Exatamente. Não tinha e os brancos não viam essa diferença, talvez, entre Martin Luther King e Malcolm X. E ambos estiveram presos, né? O Malcolm antes, né? De se tornar, né, Malcolm X e tal. Mas tem um vídeo do Malcolm que ele fala, né, que negro nos Estados Unidos nunca foi preso, né? E ele cita o Martin Luther King, né? Fala, Martin Luther King foi pra cadeia, né? Fulano de tal também foi pra cadeia e tal. E já que eu acho que assim, uma das principais diferenças que eu acho dos dois, que ninguém cita, é a questão da religião, né? Que o Martin Luther King era cristão, né? Se não me engano, e o Malcolm era muçulmano, né? Então eu acho que, tipo assim, isso acho que o contexto também, né? O fez parte da nação do Islã, né? Que era um grupo que tinha esse pensamento de vamos desenvolver a nossa comunidade, né? Vamos ser autossuficientes e tal. Enquanto o Martin Luther King não, né? Era um reverendo, né? E tal. Assim, tem essas diferenças e tudo. E os dois ainda tinham discordâncias, acho que mais o Malcolm com ele e tal. Mas, tipo assim, eu acho que são estratégias, né? Que tinham o mesmo objetivo. Não diferem no sentido de que um foi poupado e o outro não. Tanto que os dois foram assassinados, né? E as pessoas tendem a fazer isso, né? Tipo, eu sou mais Martin Luther King, né? E tal. Mas você vai ver a atitude da pessoa, né, diante do racismo, ela não sabe, ela não é uma pessoa que levanta do sofá, sabe, pra ir falar em algum lugar, sabe? Ou se quer numa mesa, ela tipo assim, se impõe, sabe? Como negra e como defensora, sabe? Enfim, aí a galera distorce muito, sabe? Essa questão do Martin Luther King no Brasil. Ela distorce tanto a ponto dessas figuras grotescas da direita, tipo Carlos Bolsonaro tá usando a camisa do Martin Luther King, né? Uns outros também direitão aí citando o Martin Luther King como contraponto às reivindicações do movimento negro e tal. Mas eu acho, tipo assim, que os dois são muito importantes, né? E a galera também, assim, desculpa estender, mas quando a galera demoniza muito a questão do Malcolm, né? O discurso do Malcolm e tal, mas é aquilo, né? Quando alguém vai falar Monteiro Lobato e fala que ele é racista, sempre vem alguém e fala, não, mas era o contexto, era o tempo dele, né? Aquele tempo, as pessoas pensavam assim. Mas quando a pessoa pega o Malcolm X com um discurso mais enérgico, não considera que era, tipo assim, um discurso que tinha segregação racial, tinha clã, né? Os clãs queimando casa, espancando, enforcando, matando pessoas só por serem negras, né? E parece que o que o Malcolm pregava era, tipo assim, vamos espancar, vamos matar brancos, assim, indistintamente, né? Qualquer um, tipo, a gente vai sair na rua e o primeiro branco que a gente vai ver, a gente vai espancar e tal, quando na verdade o que ele queria era só que se fizesse cumprir o direito de defesa, né? De autodefesa. Acho que era um direito que na época era expressa já na Constituição americana e tal. E ele queria isso, né? Eu quero me defender, sabe? Eu quero poder, se um cara me agrediu, eu agredir de volta e não ser, sabe, não ser penalizado. E ele sempre falava de autodefesa, né? Tem até aquela frase que ele fala que ele não chama de o revide, né? Que ele não chama de
de violência, né? Chama de inteligência, né? Se for pra autodefesa. Então a galera distorce muito, né? Essas duas personalidades, né? Da luta negra, assim. Você falou sobre a questão de veem ele como uma pessoa violenta, né? Mas, foi assim que foi vendido para os brancos, né? O poder branco vendeu o poder negro desse jeito, né? Então, e você não vê, não tem, assim, registrado nenhuma atitude, né, que o Malcolm fez com algum branco, sabe? Pelo contrário, assim, né, chega uma época da vida dele que quando ele vai pra Meca, ele volta da Meca, né, já tá ficando mais isolado, que ele fala que ele não vai, que a partir de agora os discursos dele não vai ser só pautado em raça, né, quer dizer, quem quiser participar da luta, né, é bem-vindo e tal. E tem uma parte que o biógrafo dele conta, que o cara que fez a biografia dele conta, que eles estavam no carro e parou do lado um carro de um cara branco, o cara branco falou pra ele que curtia muito, né, gostava muito do discurso dele, que apoiava e tal. E o Malcolm vira e fala pra ele, não, a gente precisa mais de brancos como você. E vira e fala pro cara que fez a biografia dele, não coloca isso não, porque, né, tipo assim, não coloca esse episódio na biografia não, porque acho que ele tinha noção também que as pessoas tinham essa ideia dele, né, de um cara extremista, né. Mas naquela época lá, qualquer negro que pegasse um microfone, subisse num palanque pra falar contra a violência policial, né, contra a exclusão, era taxado de extremista, né? Enfim, então, mas tipo assim, mas é um cara que você não tem na biografia dele nenhum ato de violência racial, assim, contra os brancos, né? Um exemplo, né? O que a galera gosta de chamar de racismo inverso, né? Pelo contrário, é um cara que teve o pai morto, suspeitam que foi que tenha sido a Ku Klux Klan, né? Que tenha matado o pai dele. Um cara que quando tinha 4 anos, teve a casa atacada pela Ku Klux Klan e tudo. Enfim, sabe? Tipo assim, a galera não pega isso, tipo assim, e chama isso de violento, né, velho? Chama isso de extremista. Extremista é o cara preto que tá cansado dessa situação. E tanto é que naquele documentário da Netflix tem um relato de um cara que fala isso. Não, pra gente, o Malcolm representava aquele negro que tava cansado do que tava acontecendo, sabe? E não ia suportar mais isso. Sabe? Então, isso que ele representava, assim. Embora ele não tenha tido nenhum episódio de violência física dele com alguém, ou sei lá, ou de quem o seguia, né? Ainda assim ele é taxado como extremista, né? Como supremacista negro, né? Que usa, né? O privilegiado não quer perder os próprios privilégios, então ele ataca quem o tenta, né? Sim. Não, continua. A pessoa que tá privilegiada, né? E eu não sou branco, não falo homem. É tipo assim, é uma pessoa que, tipo, que ela não consegue ver, né? À medida que ela não é racializada, né? O branco no Brasil passou a ser racializado há pouco tempo, sabe? Tipo, sim. O branco era a figura universal, né? Do humano, né? Da pessoa, né? Você falava em uma mulher bonita, você imaginava uma mulher branca. Você falava um cara bonito, você imaginava um cara branco e tal. Então os brancos eram racializados. Então eles não percebiam que, tipo assim, que eles eram agentes de opressões, sabe? E quando a gente começa a colocar isso, começa a implicar isso na discussão, você começa a ficar incomodado, sabe? Não só o branco começa racializado, como também o negro de pele clara, né? O pardo, o mestiço, então, aquele monte de denominação. Ele começou a ser racializado há pouco tempo. Inclusive nas favelas, quem mais cometia o racismo não era o branco, era o pardo. Então tem diversas coisas que só agora estão sendo chamados justamente por causa da representatividade. E também essa questão do mestiço, do pardo, né, no Brasil, tem muita gente que detesta, né, esse chamado de pardo. Tem um monte de... E tem gente também que fala que tipo, que existe sim, né, que tem que falar e tal. Porque no Brasil teve na impossibilidade de identificar, né, as pessoas pela origem, né, como nos Estados Unidos, né, por exemplo, nos Estados Unidos, sabe aquela história da gota de sangue, né, quem tinha uma gota de sangue negro era considerado negro, não importa a tonalidade da pele, né? Podia ser, claro, né, branco pra gente aqui, mas se você tinha um avô preto, ele era considerado preto. E aqui no Brasil, pelo fato de ter existido a mestiçagem, né, a mistura, ficou muito difícil você identificar, você falar isso, né? Social. E ficou muito mais focado nessa questão da cor de pele, né? Da cor de pele e tal. Por exemplo, minha irmã é branca, meu irmão são brancos. Meus pais são negros. Então, tipo assim, nos Estados Unidos sendo considerados negros, sabe? Aqui não, sabe? Aqui eles são brancos, né? São vistos pela cor da pele, porque eles não sofrem, por exemplo, coisas que eu passo no dia a dia, né? Não sofrem esse tipo de ataque, não sofrem violência policial, né? Sofrem por outras coisas, mas não pela cor de pele e tal. E no Brasil, essas classificações de pardo, né? Moreno, principalmente o pardo, assim, eu tava até lendo sobre isso um tempo atrás, quero falar também. Isso vem muito com essa ideia de diferenciar, sabe? De criar hierarquias mesmo sociais. Tipo, você é mais claro, né? Então, e dependendo muito da condição social também, né? Tipo, um cara que tem a pele
clara, né? Que, tipo assim, que não é branco, mas que é um não branco. Tendo a pele mais clara, né? E talvez ele se aproxime mais do negro que no branco. Se você tiver numa condição social de, sei lá, de classe média, né? De elite, ele dificilmente vai ser visto como um cara negro, sabe? Mas se ele tiver numa periferia, ele pode ser visto como uma pessoa preta. Enfim, são várias coisas que atravessam, assim. Mas no Brasil isso teve esse esquema mesmo de diferenciar, né? Tipo, de fato que as pessoas mais pretas, né? Sejam vistas, né? Tipo assim, como a base, né? E tal. As pessoas que têm um pouco mais claras, né, desfrutam de alguma passabilidade em alguns locais e tudo. Mas é um tema assim complexo, assim, que a gente precisa falar mais dele, assim, até pra ajudar a galera que tá se reconhecendo agora como preto, né? Inclusive, é uma coisa que eu tenho um problema muito grande com isso. Por quê? Porque eu sou uma pessoa não branca, mas também não sou negro. Eu tô nessa região do meio, nesse limbo. Então, e é muito, muito complicado nos tempos atuais dizer isso por causa da afroconveniência. Então, se eu me disser uma pessoa não branca, mesmo eu tendo todos os meus privilégios, eu reconheço meus privilégios de ter uma pele mais clara e tudo mais, eu ainda vou ser visto como uma pessoa que está tentando roubar o espaço da representatividade negra atual, como tem um monte de pessoas fazendo. Então eu fico muito, muito fechado, eu ainda fico nesse meu limbo, porque nunca se sabe como é que a outra pessoa vai me enxergar. E eu posso estar invadindo um espaço que não é meu na cabeça da pessoa. E ela vai estar completamente correta. Assim como eu também não estarei errado. Eu li muito sobre isso nesse meu período. Quando eu conheci teu canal, conheci o Savage Fiction, o Roger Cipó e tudo mais. As coisas que eu mais li eram sobre a questão do colorismo. E é um assunto extremamente complicado. Eu nem chamo de privilégio, sabe? Assim, tem as pessoas têm a pele mais clara, né? Tem alguma, assim, conseguem, sei lá, ser passáveis em alguns lugares, né? Por exemplo, dificilmente você é chamada de macaca, né? Sabe? Esses apelidos pesadão, né? Mas eu nem chamo isso de privilégio, não, sabe? Eu chamo, assim, de ter algumas vantagens, assim, e tudo, mas nem chamo de privilégio. Mas, de fato, essa é uma questão, assim, que deixa as pessoas confusas e no limbo mesmo, porque eu já recebi muitos relatos, assim, né? Da menina vir falar comigo, assim, eu até então achava que era branca e tal, mas aí eu comecei a ficar confusa quando começaram a me zoar na escola, zoar meu cabelo na escola, né? Zoar meu nariz e tal, e ela tem a pele mais clara, né? E ela vai ficando aqui, pô, mas se eu não sou branca, né? O que eu sou, né? Mas, tipo assim, eu aprendi que eu não sou negra também, porque minha mãe diz que eu sou branca, que eu sou morena e tal. Aí a pessoa cai nesse limbo, né? Vai pra essa discussão de representatividade e tal. E tem uma galera preta, né, que acha que o preto é só o cara retinto, né? Só a menina retinto, o cara retinto, né? O resto não é preto, não é branco, né? E tal. Eu, assim, eu não sou partidário disso, não, sabe? Eu acredito muito no colorismo, né? Acredito que existem várias tonalidades, né, de pele negra e tal. Mas, porém, tem essa questão da afroconveniência também, que é aquela pessoa que não tá nem pras pautas mesmo, não, sabe? Pras pautas pesadas mesmo, mas quando surge uma possibilidade de aparecer, né, ter um holofote pra falar sobre esse tema e ganhar, né? Colher os louros, né? Ela vai, né? Tipo uma Anitta da vida, né? Que vai fazer preto na favela e tal. Mas não fala um sobre a questão racial. Cláudia Leite. Cláudia Leite, né? Cláudia Leite eu nem considero, né? Assim, Cláudia é branca, né? Tal. Porque tem a Anitta e tem a Larissa, né? A Larissa é de periferia, né? E tal. A Anitta é o personagem e tal. E tipo assim, aí a pessoa que bota o cabelo, né? Uma lace mais crespa, né? Faz um bronzeamento, vai na periferia, grava vídeo, mas não fala, né, na eleição aí com o Bolsonaro, né? Disparado, não falam lá, sabe? Tiveram que pressionar pra falar sobre o caso Marielle. Tipo, essa galera que não quer pegar nas coisas mais pesadas que tem, não quer pegar. Mas quer aparecer como preta, né? Tipo, vamos ser uma cantora negra, né? Que representa. Mas a galera quer aparecer e tal. E eu tava até discutindo isso com um amigo meu esses dias, sabe? Que a gente tem no grupo, assim, de amigos, tem um amigo que tem a pele bem clara, e que ele seria lido como branco em muitos lugares, né? Inclusive eu leio como branco, mas ele se entende como negro. Mas, por exemplo, o cara que um dia rolou um outro amigo nosso, que é retinto, rolou um dia uma discussão dos dois, assim, que esse amigo, tipo assim, foi na verdade o cara que pele clara que começou, e esse amigo meu, mais retinto, assim, não tomou lá, velho. Pra mim não é assim não, sabe? Pra mim isso é branco, mandou uma assim nele, sabe? Mas ele é um cara, assim, que tipo, esse cara de pele clara, é um cara que também, tipo assim, ele vai até certo ponto. Mas quando começa a chegar num ponto, assim, que tem que se implicar, ele meio que sai fora, sabe?
Tem a questão também que essa parada de diferenciar pardo de negro e querer dizer, não, você pode mais porque você é pardo, porque você é mais claro, porque você é mais branco, não sei o quê, é uma estratégia de diminuir a população negra e diminuir a quantidade de pessoas que podem lutar pelos direitos das pessoas negras. Eu penso, por exemplo, até porque a classificação no IBGE, né, de negros, né, diz respeito a pretos e pardos, né, e assim, e eles estão juntos nessa classificação de negros, né, que formam os negros, porque eles estão muito próximos ou iguais, né, em condições sociais, né, de qualidade de vida e tal. Então, assim, como eu te falei, eu não sou partidário dessa ideologia que acha que negro é só retinto, não, sabe? Eu acho que existem vários tons de pele negra. E óbvio, nem chamo de privilégio, né? As pessoas têm a pele mais clara, né? Que elas têm privilégio. Eu acho que elas têm algumas vantagens, né? Conseguem passar em alguns lugares, né? Elas não vão sofrer, né, a violência do racismo com a mesma intensidade que uma pessoa retinta sofre e tal. Mas eu não acho que elas têm privilégios, não, tá? Acho que elas têm algumas vantagens e tudo. Então, mas acho que é isso mesmo, assim. Acho que um amigo meu até fala, né? Que a pessoa que tem a pele mais clara, ela tem que estar ciente que ela vai ser, racializada, nesse sentido de falar, não, mas você tem a pele mais clara aí, né? Você é bege, né? Você é, sabe, tipo assim, colocar esse apelido que muita gente detesta, né, e tal. Uhum. Mas eles fazem pensar, né, tipo assim, nessas vantagens que a gente acaba tendo e tal. Toda a questão como diz o Djonga, né? O risco real é você tomar a posição. Totalmente, né? Falando em Djonga, eu li alguns textos seus no Instagram falando muito sobre ódio seletivo. Não, eu falo isso porque, tipo, assim, o Djonga, né, que é daqui de BH e tal, e é um artista de rap que eu gosto, né, e eu gosto principalmente, assim, porque antes dele aqui em BH, assim, não tinha um cara que fazia um discurso como ele faz, sabe, que chega e grava clipe dando voadora, sabe, em branco, canta fogo dos racistas, e dentre outras músicas, né, tipo assim, nos shows do Djonga, assim, ultimamente, você deve ter visto, acompanhado, assim, você vê que tem muita gente branca, né, tá? Muita gente branca e tal, inclusive eu fui no Planeta Brasil, que teve aqui em BH e tal, que tocou e tal. E assim, a plateia era totalmente branca, assim, muita gente muito playboy e tal. Sim. Que, tipo assim, pessoas que sequer fazem ideia do que é o racismo, do que são as facetas do racismo, sabe? A ponto de, sei lá, ter um show do Djonga e você ter lá um monte de playboy que te olha todo, você vai lá, o cara, tipo assim, sabe? Te olha de um jeito... Enfim, eu acho que um dos problemas tem, por exemplo, em Belo Horizonte, tem uns eventos pretos que tá muito branco e muito branco racista, sabe? A galera acha que racista é só aquele que chamou de macaco na rua, né? Que explicita, né, as ofensas e tal, e não aquele que comete esses velados, sabe? Que fica com medo de ser roubado e tal. Aí, mas tem muito disso também, assim, da galera que fala assim, mas fogo nos racistas, mas menos o que eu gosto, né? Que a galera, aquele amigo, né? Aquele, sei lá, aquele namorada que de fato, sabe, tem altas atitudes racistas, mas a galera vai passando, né? Não, mas não é bem assim e tal. Fulano namora um preto, namora uma preta e tal, então não tem como ele ser racista. Tem demais, sabe? Tanto que existem pesquisas pra provar isso, né? Que a questão do racismo nas famílias interraciais, né? Mostra essa situação, né? O show do Djonga ter a maioria de gente branca é a marginalização do povo preto, né? A prova cabal disso. O Djonga não tá cantando pros boys, tá cantando, é um grito de liberdade do quem sofreu, né? E, tipo assim, a galera que vem grita fogo nos racistas, mas, assim, muito provavelmente nunca parou pra pensar o que é o racismo, sabe? Como o racismo afeta as pessoas pretas, sabe? Como elas podem ser racistas em diversas situações. Tipo assim, pessoas nunca pararam pra pensar nisso, assim. Por exemplo, eu como homem, como machista, em muitas situações, sabe? E algumas vezes também me penso como homofóbico, por mais que eu esteja discutindo essa questão, né? Seja atento para isso, lendo mais sobre isso, assim. O fato, sei lá, de eu rir, né, de uma piada homofóbica, né, me fala assim, sabe? É um cara que tá ajudando a propagar esse tipo de coisa e tudo. E essas pessoas nem sequer têm isso, sabe? Nem se pensam como racistas. Muitas delas, eu imagino, nem se pensem como racistas. Porque é muito comum, por exemplo, aqui em BH, teve um show do Rincon Sapiens, que eu fui e tava cheio da galera branca, que a gente fala aqui que é tilelê, né? Que é a galerinha das ciências sociais, né, e tal, que good vibes, né? E, tipo, ninguém solta a mão de ninguém, sabe? E essa galera é tão escrota quanto, sabe, a galera mais racista sumida, sabe? E disser que eles são racistas, pra eles, o mundo deles acaba, sabe? É um choque, né? Pô, eu racista, como assim, gente? Eu gosto... Primeiro que não vai aceitar, né? Isso é muito comum, principalmente nas universidades, assim, a gente fala da questão das cotas, e a galera acha que tem a ver com
com capacidade, né? Quem usa cotas não tem, é porque não tem capacidade de entrar pelo rito normal do vestibular. Mas dentro da universidade tem vários professores racistas contra as cotas que, tipo assim, que fazem tudo pra te prejudicar, sabe? Inclusive nessas bancas mesmo, sabe? De como eu passei, né? De mestrado e tal. E a gente vê que e são pessoas que não se como racistas, sabe? Pra eles estão do lado de cá, né? Estão lutando, ajudando e tal. Mas tem diversas atitudes racistas, assim. E quando os brancos pegam esse hino, né, pra cantar fogo dos racistas, é tipo, e meio que transforma numa coisa pop também, né? Hoje é pop falar fogo nos racistas, mas não é, tipo assim, popular pensar o teor dessa frase, né? O que isso significa e tal. E acaba virando mesmo, sei lá, assim, um serviço mesmo dessa galera, enfim. Sobre a questão que você falou, né? É que é uma parada muito complicada que os preconceitos estruturais do Brasil, né? O brasileiro é instruído desde que ele nasce a ser racista. Ele é instruído desde que ele nasce machista, homofóbico, misógino, enfim. E a desconstrução desse pensamento que foi imposto a você, que você nem sabia que estava sendo imposto a você, demanda muito esforço, demanda muita leitura, demanda muita empatia pelo outro. E é um serviço complicado. É possível? Sempre foi possível. E é o trabalho que a gente tem que fazer diariamente. Não cometer esses erros que as pessoas consideram pequenos, né? Mas que fazem muita diferença. Sim, e tipo, porque ninguém quer ser visto como racista, né? Ninguém quer ser um racista. E, inclusive, assim, tem até uma pesquisa, acho que foi da revista Veja, né? Não lembro o ano, que entrevistou as pessoas na rua, eu acho, e perguntou pra elas assim, né? Vocês acham que tem racismo no Brasil? A pessoa respondia, as duas perguntas, né? Se elas achavam que tinha racismo no Brasil e se elas se consideravam racistas. O resultado da pesquisa foi que 97% das pessoas reconheciam que tinha racismo no Brasil e apenas 3% se reconhecia como racistas, tá? Então, tipo assim, mas quem que é racista, então, né? Tipo, as pessoas admitem que tem racismo, mas não, assim, é aquela coisa, você pode falar que existe racismo no Brasil, mas não pode falar que o branco é racista. É bem isso assim. Porque você começa a falar, principalmente isso muitas vezes dentro da comunidade negra, assim, da galera que acha que falar que os brancos são racistas é discurso de ódio, né? Não é bem assim, tá oprimindo, né, e tal. E aí veio o discurso do racismo reverso. Sabe, tipo... E vem as fanfic, né, quando eu tinha tantos anos, umas meninas negras, né, não deixaram eu brincar com elas porque eu tinha cabelo liso, me bater, sabe, eu já li um monte dessas fanfic na internet e tal, mas assim, disso mesmo, sabe, você pode falar de racismo, mas você não pode nomear, pode dar nome aos bois, né, você tem que fulanizar, né, falar, não existe racismo, mas o racismo é um problema, né, mas você não pode falar quem que é o racista, né. Tem até uma frase que eu gosto, mas eu evito de usar publicamente, porque que a galera fala que nem todo branco é racista, mas todo racista é branco, sabe? Então, tipo, aí vai ter que falar, tipo, acho que cheguei até a falar sobre isso também, que acho que no perfil que eu tinha e tudo, que a galera quando você fala que você começa a falar que o branco é racista, né? Não. Quando você tá falando de racismo, o racismo é ruim, é tal e tudo, mas se você não apontar o dedo e falar, né, quem são os racistas, como é que você vai discutir, né, de forma efetiva o racismo, né? Eu não vejo um debate, né, produtivo, né, sem se dar nome aos bois, né? Se essa pergunta daqui é um pouquinho mais complicada de responder, eu acho, que é o que é pior? É o racista velado ou o racista aberto? Eu não sei, viu? Tem uma colega minha que fala que mora no sul, que ela fala que ela prefere os que são... Porque ela gosta do sul, porque lá a galera é abertamente racista mesmo. Então ela sabe quem não é e tudo. Porque ela tipo assim, não gosta dos outros estados porque tem muito racista que é velado e tudo, você não consegue perceber e tal. Mas eu não sei assim se tem alguém, o que é melhor, o que é pior, sabe? Eu acho que os dois... Os dois são péssimos. Só que tem um que deve ser mais fácil de lutar contra. Eu, por exemplo, acho que é muito mais fácil ir contra alguém que já se declara. Porque ele já aceitou que ele tem esse defeito. Sim. Então você já consegue manter um discurso muito mais direto ao ponto. Mas tem esse lance, por exemplo, da pessoa que se declara, né, como a racista declarada, você sabe o que esperar dela e tal, e provavelmente você não vai nem chegar, sabe? Você não vai ter convívio nem nada. Mas aí a pessoa que é velada, tipo assim, às vezes é uma pessoa que tá do seu lado, né? Por exemplo, dentro da família, não sei, dentro da família, dentro do grupo de amizade, dentro do relacionamento e tal. Porque quando a gente fala assim de velado, não é uma pessoa que, tipo assim, que sabe que é racista, mas disfarça. É uma pessoa que acha que não é racista, mas tem diversas atitudes racistas e tudo. E que causa, assim, altos assim, vários danos também, né?
a questão de saúde mental, que é esse caso que eu citei pra você, assim, que é esse caso de universidade, por exemplo. Que tem professores que estão aí, né, do lado progressista, né, ele não, né, Bolsonaro não, e são extremamente racistas com alunos cotistas, sabe? É lógico que eles não chegam assim, chamando de macaco, chamando de preto e tal, mas duvidam da sua capacidade. Não, isso, tipo assim, isso gera um desgaste tão grande, sabe? Tipo assim, que é tão ruim quanto uma pessoa que te ataca explicitamente, sabe? Então, assim, acho os dois muito, muito complicados, assim. Eu acho que são estratégias, sabe? As facetas do racismo, que se manifestam de diferentes formas. Uma outra pergunta aqui, sobre a questão da representatividade. Como é que você tem visto a representatividade negra nos meios de comunicação atualmente? Eu vejo assim, eu acho importante, né? Por exemplo, eu acho importante ter uma Isa, por exemplo, cantora, a Isa, né, que é linda e tal, porque o fato de você ter uma Isa aparecendo nos programas de TV, né, tocando nas rádios, né, e principalmente a aparência, né, ela aparecer, né, fisicamente é importante porque você começa a criar as referências de pele retinta, sabe? Pra meninas pretas, pra outras meninas negras que usam trança, né? Que a pessoa não vai olhar pra menina preta que usa trança agora, né? E vai falar que ela parece, sei lá, com um predador, sabe? Vai olhar e falar que ela parece com a Isa. Ou vai ver uma menina retinta, né? E vai falar assim, pô, você parece com a Isa, sabe? Tipo, e eu sei porque eu passei muito assim, não eu, né? Mas eu namorei uma moça, assim, que era... As pessoas sempre falavam, olhavam pra ela, provavam ela usar trança e ser retinta, e falava, você parece com a Isa e tal. E em outras vezes eu não tinha essa referência, né? As pessoas falavam que ela parecia muitos apelidos pejorativos e tal. Então, tipo, nesse sentido, eu acho essa representação, assim, importante, tal. De ter pra criar, né, outros referenciais de estética, pra mostrar que você tem preto cantor de sucesso, né, que você tem preto que é um ator, né, sei lá, de novela de sucesso, ou seja, sei lá, que é um advogado, né, um médico. Eu acho isso muito importante. Por outro lado, assim, eu acho que a questão de fato abraçar as pautas, sabe, tá caminhando ainda, assim, sabe, tá muito devagar ainda. À medida que você vê que a galera preta que tá na mídia não abraça de fato, sabe, não tem um discurso mais enérgico, sabe? É sempre um discurso meio que pra inglês ver, sabe? Pra agradar, sei lá, você vai no programa do Bial, vai no programa da Fátima Bernardes, e sempre aquele discurso de o racismo existe, né? Mas todos temos que lutar contra o racismo, né? Tal, como se fosse uma coisa muito fácil de resolver, sabe? E sim, eu acho que a galera preta é carente de uma pessoa que chega e fala, pô, eu sou preto, tal, eu acho que chegou a hora da gente começar a pensar na nossa comunidade, começar a construir coisas pra gente, sabe? Começar a se referenciar um no outro e tal. E, tipo assim, acho que a galera sente falta disso, né? Porque a galera acende, né? A galera que tá na mídia acende. Aí, sei lá, um jogador de futebol casa com uma loura, né? Uma cantora e casa com um cara branco, um ator e casa com uma pessoa branca. E, tipo assim, os toca mais no assunto. É como se o racismo existisse mais. E isso não acontece só no Brasil, né? Nos Estados Unidos também tem vários casos de rappers, né? Que começam a entonar esse discurso também. O Kanye West é um exemplo, né? O Kanye West é um cara que eu tenho como referência mesmo. O primeiro cara preto que eu vi, e que eu falei assim, pô, velho, que cara bonito, né? Cara estiloso e tal. E que já foi numa TV aberta americana falar que George Bush não gostava de pessoas pretas, né? Que tem letras nas músicas, né? Falando que os racistas estão vivos, né? Estão por aí e tal. E tipo assim, e hoje é um cara que defende Trump, né? Que vai lá e fala que escravidão foi uma opção, que vai no programa de rádio e fala que tem um quadro de Tupac e John Lennon, né? Que isso quer dizer que brancos e negros, né, devem se unir, né, e blá blá blá, sabe? Você começa a entoar essas coisas senso comum. Então, tipo assim, eu acho que a representatividade é importante, mas ainda a gente tá, tipo assim, precisa de mais, sabe? É importante, então não quero que desapareça e tal, né? Acho importante estar aí e tudo, mas acho que falta algo mais, assim, porque a galera sente falta disso, assim. Não é à toa que, por exemplo, aparece um cara igual como eu, né? Como outros falando na internet e sei lá, e junta 100 mil seguidores, 200 mil seguidores, sabe? Porque a galera sente falta que se posiciona de forma mais clara, assim. Não fica meio nesse negócio em cima do muro, né? Sou preto e tal, racismo existe, mas espera aí, né? Vamos maneirar e tal, enfim. E um assunto que você comenta na sua página e eu queria trazer pra cá também é sobre a questão da representatividade nos espaços de autocuidado, né? Porque eu achei um texto muito interessante. Uma das coisas que eu escuto muito, assim, de amigos, né, negros e tal, que vão fazer uma terapia, é chegar com um problema que envolve raça, né, racismo, e o terapeuta, o psicólogo não sabe lidar, sabe? E mandar aquelas assim, tipo, não, não é bem assim não, isso aí é coisa, sabe? Você tá viajando demais nisso e tal.
O que sei lá, e quando vai aparecendo mais profissionais negros nessas áreas, né, tipo psicologia e tal, falando sobre saúde mental da população preta, eu acho que é muito mais produtivo, né, muito mais fácil de dialogar, né, de você ter, sei lá, resultados mais satisfatórios, né, para discutir certos assuntos e tudo. E eu acho muito importante também, por exemplo, quando a gente fala também de saúde no sentido corpo, né, pele, esse tipo de coisa, quebrar esses mitos de que a pessoa, por ser preta, não precisa usar protetor solar, tá? Não tô falando que dermatologista branco que fica espalhando isso não, mas tem muita gente que acredita nessas coisas, sabe? Mas é legal você ter uma dermatologista preta, que é igual a Kathleen, né, que é uma das referências e tudo, que aborda diversos conteúdos sobre pele negra, sabe? Um educador físico, né, sabe? Um clínico, né, que, sei lá, vai falar sobre doenças que afetam mais a população negra. Porque tem essa outra resquício da escravidão, essa ideia de achar que o corpo negro é de ferro, né, resistente. Eu não sei se é verdade, eu ouvi que coronavírus tem dificuldade de pegar em quem é preto. Não sei se é verdade, sabe? Tipo assim, eu imagino que não, mas faz nenhum sentido. Tipo assim, compartilha isso no grupo, sabe? Tá. Por isso que eu acho importante, sabe, ter essa questão do autocuidado com profissionais, né, que tem a ver muito com essa questão de criar coisas pra gente, sabe? Voltadas pra gente que tem, pensando nisso mesmo, sabe? De pessoas que nos entendam, né? Que entendam quanto é importante, né, considerar certas experiências, né, de vida que a gente teve e tal, não é coisa da nossa cabeça. Então eu julgo muito importante essa questão do autocuidado, né, com profissionais, assim. Tem também a questão que você levanta bastante, né, quer dizer, não é que você levanta bastante, é que você recuperou muitos dos arquivos falando sobre a importância do amor preto e da valorização dessa linha de afeto e dessa linha de carinho. E quando aparece também é taxado de racista, né? Quando se fala as pessoas querem colocar no mesmo patamar, né? Tipo, a ideologia de branqueamento, racismo científico, com relacionamento entre pessoas pretas. As pessoas querem colocar no mesmo patamar, inclusive teve aquele vídeo de serviço lá dos Spartacus, lá que ele fala que isso é uma tentativa de fazer o oprimido, né, se tornar o opressor, né, e tal, o Freire, né, aquela... Assim, que não tem nada a ver, na verdade, isso é um contraponto à ideologia de branqueamento, assim, no sentido de que a ideia do amor, né, do relacionamento entre pessoas pretas não é de supremacia negra, né, não é de escurecer a família, sabe? Tipo assim, justamente o que tentaram contrapor isso que tentaram fazer no Brasil, né, um tempo atrás, que era branquear a população, e para isso acontecer, você não podia ter casais negros, não podia ter famílias pretas, né, você tinha que ter mais relacionamentos interraciais, que também, que o plano não era ter que o Brasil fosse uma nação de pretos e brancos, que casam, isso não, era tipo assim, que chegasse a um ponto que não teria nenhum negro no país mais e tal. Então essa ideia de discutir amor preto vem muito por conta dessa ideologia do branqueamento, né? O ideal de família, né? É uma família branca e tal. O ideal de amor também, né? Um amor branco, ocidental e tal. E não é questão de supremacia negra, que é ridículo, né? E outras coisas também, né? Porque a gente sabe também que as pessoas têm essa crença no Brasil, e muito por essa ideologia de Gilberto Freire, né? E tal. Se tem um preto que casa com uma branca, acabou o racismo. Não tem racismo. Se eles estão casados, se eles se relacionam, né, afetivo ou sexualmente, não tem como a pessoa branca ser racista e tal. Mas elas não entendem que essa é uma das marcas do Brasil, sabe? Do racismo brasileiro. Pode muito bem uma pessoa branca se relacionar com uma pessoa preta e ser racista, sabe? Pelo contrário, sabe? E a solidão das pessoas pretas começa muitas vezes dentro das famílias, sabe? Você tem uma família interracial, que pelo fato de ser interracial não discute, né, a questão da raça, porque imagina que todos os filhos são iguais, mas você tem um filho preto e outros irmãos brancos e tal, que passa por coisas, né, que não são discutidas em casa, porque não é uma família negra, uma família interracial que tem brancos também. Então, se falar de racismo, sei lá, falar de, não tem como falar de racismo aqui na nossa família, porque, né, nós somos tudo misturado, aqui não tem racismo e tal. Aí você cresce sem falar com ninguém, sabe? Você cresce sofrendo sozinho e tal, que é muito recorrente. E tem a ver também com a questão de frustrações e relacionamentos interraciais, que você vai sempre ver pessoas que tiveram relacionamento com pessoas brancas ou que a família não aceitou. E se você cutucar, você sempre acha, assim, né? Você sempre conversa com um amigo que o pai é preto e casado com a mãe branca, tem tipo, a mãe da mãe não aceitou o pai, sabe? A avó não aceitou o pai, tipo, umas coisas assim, sabe? Ou o próprio companheiro, né, fez algum comentário racista, esse tipo de coisa e tal. Enfim, são diversos fatores, assim, que nada tem a ver com essa ideia de racismo reverso e supremacia preta, sabe? Sem comentar sobre a pesticização do homem e da mulher preta, né? Então, e a questão também de a gente discutir, por exemplo, um relacionamento com outra pessoa do ponto de vista assim, do homem, né?
é discutir machismo também, sabe? Porque a ideia de sempre escolher um tipo de mulher, um padrão de mulher branca, né, loura e tal, tem muito a ver com machismo, sabe? E racismo, né? Principalmente de machismo e racismo, porque existe uma discussão, por exemplo, quando no tema de masculinidade, né, que o Fanon fez, né, no Pele Negra, Máscaras Brancas, né, que ele fala sobre a questão da virilidade, né, que como essa questão, o estar como uma mulher branca era tipo assim, algo que legitimava a virilidade de homens pretos, né? Que iriam se aproximar dos verdadeiros homens, que eram os homens brancos e tal. E tem muito essa questão da ideal da mulher branca tá ligado à autêntica masculinidade. À medida que você liga a televisão e você vê uma propaganda de cigarro, e você vê coisas que são ligadas à masculinidade hegemônica, né, do que é ser homem e tal, que é o cigarro, carro, cerveja, né? Arma. Você liga a televisão, vê uma propaganda de cigarro, tem uma mulher branca. Você vê uma propaganda de carro, tem uma mulher branca. Você vê uma propaganda de cerveja, tem uma mulher branca, sabe? Então, tipo assim, logo a mulher branca passa a fazer parte desse kit do que é ser um homem de verdade. E muitos homens se sentem menos homens por estarem se relacionando com mulheres pretas, né? Estão nas bases da pirâmide. Então, tipo assim, isso tem muito a ver, sabe? Discutir esses padrões estéticos, né, de escolha, discutir machismo também. Enfim, assim, é uma discussão bem ampla, sabe? A discussão do amor preto, assim, que a galera vai levar essa questão rasa, assim, de falar que é racismo, né? Sendo que os brancos no Brasil são os que mais passam entre eles, né? Tal, e você vê uma pessoa branca falar que prefere uma japonesa, né? Uma oriental, sei lá, prefere uma ruiva, uma loura, e ninguém fala que tá sendo racista e tal, né? É o gosto dele, mas quando uma pessoa preta fala que quer se relacionar com outra pessoa preta, ela é racista. E, para finalizar, uma pergunta clássica do meu programa no final, que é: como foi para você, um produtor de conteúdo de autoestima negra, racialização dos assuntos debatidos no Brasil, entre outras discussões que você propaga, ver a ascensão de duas figuras da política brasileira, o Jair Bolsonaro e o presidente da Fundação Palmares? Ah, sim. A questão do Bolsonaro, eu te digo assim que nem me surpreendeu muito a ascensão dele, porque o Brasil, assim, o Bolsonaro representa o Brasil, sabe? Porque às vezes as pessoas se espantam e pensam que o Bolsonaro é tipo um ponto fora da curva, né? Tipo, não, o Brasil nunca foi assim, mas é pelo contrário, sabe? O Brasil é um país que teve mais de 300 anos de escravidão, um país que tem política de branqueamento, é um país um dos que mais mata mulheres, né, no mundo, é um dos países que mais mata homossexuais do mundo, né? Tipo, o país que mais consome pornografia homossexual, que mais mata homossexuais e tal. Então, tipo assim, o Bolsonaro é o retrato do Brasil, sabe? A população brasileira tem gente que detesta, né? Principalmente a galera da esquerda que bate o pé e fala, não, o Brasil não é isso, né? Nós não somos assim, nós somos exatamente isso aí. E, inclusive, o Brasil, o Bolsonaro teve aquele secretário que fez um discurso nazista e tal. O nazismo não é uma coisa distante do Brasil, não, sabe? O Brasil sempre manteve, né, durante a Segunda Guerra, né, antes da Segunda Guerra, sempre manteve relações muito próximas com a Alemanha nazista, né? Chegou a abrigar a maior célula do Partido Nazista fora da Alemanha. Em 1936, o Brasil foi o maior parceiro comercial da Alemanha nazista. Tem uma comunidade, né, no sul, principalmente no sul do Brasil, que veio para cá, tipo, era simpatizante do nazismo e tal, foi identificado, né? Teve uma reportagem da Fórum, acho, identificando mais de 344 células neonazistas no Brasil, né, em atividade. Então, tipo assim, nós não estamos muito longe desses ideais de fascistas, nazistas, não, sabe? E as pessoas tendem a falar assim, pô, o Bolsonaro foi... isso é inédito no Brasil. Acho que talvez seja inédito a mediocridade mesmo, sabe? A grosseria, né, a incapacidade e tal. Talvez isso seja inédito, assim, mas o preconceito não, sabe? Então não me assustou muito ver a ascensão do Bolsonaro, porque eu sabia que uma hora isso ia acontecer. Eu sabia que ele ia ganhar, e assim, é triste, né, você ter um cara... E as pessoas acham que isso não tem um efeito real na vida, no dia a dia, né? Por exemplo, eu fui vítima de ameaças, de ameaças racistas e tal. Outro dia eu vi uma reportagem de um cara do interior de São Paulo que foi espancado porque era judeu, sabe? Por esses grupos aí de neonazistas brasileiros, né? Isso tem efeito real na vida das pessoas, sabe? Pretas, mulheres, gays no Brasil hoje, porque as pessoas sentem a vontade para cometer esse tipo de injúria, de crime. E a gente tem perigo mesmo, sabe? Não é isso que é brincadeira. Eu lembro uma amiga minha que quando o Jair Bolsonaro ganhou, ela falou assim, não, velho, vai morrer muita gente no Brasil. Justamente por isso, assim. E ela não tava mentindo, sabe? Não tava mentindo. E sobre esse Sérgio Camargo, né? Esse presidente da Fundação Palmares aí, tipo assim, aquele típico cara que a direita, a extrema-direita, né? Fascista gosta, né? Aquele preto da casa, né? Que
que vem com esse discurso que não tem racismo no Brasil, né? Que o racismo no Brasil é Nutella, né? Que racismo mesmo é nos Estados Unidos, aqui não tem racismo não e tal. Enfim, assim, é uma figura bizarra, assim, sabe? Porque eu não faço o menor esforço pra entender, pra defender. Pra entender, assim, no sentido de, não, o cara é preto, né? Então não vou falar nada. Porque eu sempre tenho aquilo comigo, né? Que todo irmão é preto, mas nem todo preto é irmão, sabe? Que é o caso desse Sérgio Camargo, que é o caso do Fernando Holliday. Aí vem uma galera da direita e fala assim, mas o movimento negro, eu nem tô falando que eu sou do movimento negro, não, porque o movimento negro é diverso, né? E tal, e a galera fala que é o movimento negro, parece que é uma coisa só, né? Unificada, tem carteirinha e tal. Mas, tipo assim, a galera tende a falar assim, mas a galera do movimento negro não reconhece um presidente da Fundação Palmares, um cara preto, um deputado que teve mais voz, o Hélio Negão, foi o deputado mais votado do Rio de Janeiro, e o movimento negro não falou nada. Então eu vou ficar, tipo assim, enaltecendo um cara preto que tá lá pra servir, sabe? Que vai reproduzir, que tá lá pra legitimar, né? Pra passar pano pra política racista, pra discurso racista, sabe? Só tá lá pra maquiar que é um governo que não é racista e tal. E esse Sérgio Camargo é bizarro, assim, ele é mais bizarro que o Hélio Lopes, né? Que é o negão do Bolsonaro. Porque ele é um cara que fala umas bizarrices, assim, e, assim, enfim, é um cara grotesco, assim, sabe? E é muito triste, assim, né? Fundação Palmares, né? Você elege, coloca um cara desse, assim, que vai contra tudo que a Fundação representa e até o que a figura, né, de Zumbi dos Palmares representa, assim, né? Então, acho... E, tipo assim, ele tá lá justamente pra isso, pra reforçar essa ideia de que no Brasil não existe racismo, não necessariamente... Tipo assim, e se existe, não é um racismo nos termos que a gente discute, sabe? Né? Tipo assim, é um racismo bem ameno, né? Aquele que acontece em casos isolados, né? Que, por exemplo, que a atitude da polícia, né? Que a violência policial não tem a ver com racismo. Eles estão lá para fazer isso, para passar esse pano assim e mantendo essa ideia do Brasil como um país sem racismo, tipo, um Brasil como um país que tem uma democracia racial, né? Que os pretos, né, e os brancos se misturam, né? Os pretos ascendem, né? Socialmente e tal, não tem isso aqui, eles estão lá pra cumprir esse papel, sabe? E ajudar, assim. Aí tem a galera que tem que falar isso, mas você devia ficar feliz. Eu não fico feliz, sabe? Porcaria nenhuma, assim. Com um cara desse tá lá, que não vai fazer, que não vai servir de nada, não vai corroborar em nada com o que eu acredito, assim, sabe? Outra coisa que também é interessante falar, o MEC, durante todo esse tempo no governo, nos antigos governos, né, colocou uma carga obrigatória da história africana. E agora o ministro da Educação disse que será limpo. Ele usou essas palavras, limpo destas partes esquerdistas do material escolar do brasileiro. Então, é um cara que, assim... Com a história, é um cara que não. Primeiro que não entende, né, da história, ou finge não entender, né? Que um país de maior. Que acho que é o país que tem mais negros fora da África, né? Que tem uma ligação, assim, muito íntima com o continente africano. Salvador, né? É a cidade mais negra fora da África. Então. E, assim, o país que mais recebeu, né, africanos, né? E foi o último a abolir a escravidão e tal. Você não falar que é doutrinação ideológica ter livros sobre a história da África, né, nas escolas, né, e tudo. E, enfim, sabe, tipo umas coisas muito, colocar isso como ideologia, né, não, e afirmar essa identidade, né, essa identidade mestiça, né, o brasileiro não tem preto, não tem branco, né, nós somos um povo mestiço, né, e por isso não tem racismo, logo não tem racismo, porque não tem preto nem branco, porque nós temos pessoas, uma população mestiça, todo mundo misturado e tal, e nós precisamos falar de história, né, precisamos de história da África, você tem... e deixar as pessoas nesse limbo mesmo, né? Sabe? Porque isso está muito ligado mesmo, como o fato da autoestima, né? De você não se reconhecer, de você não saber de onde vem e tal. E isso dá margem para que as pessoas digam quem você é, né? Você é um, sabe? Você é um preto fudido e tal. Você tem que ser submisso e tal. E as pessoas, tipo assim, a pessoa interioriza aquilo e leva isso pra vida e tal. Por isso que é importante ter ensino, né? Não só sobre a história da África, mas uma educação mesmo, tipo assim, disciplinas que discutam a questão racial no Brasil, né? Que na escola a gente vê, sei lá, na aula de história a gente vê sobre escravidão, né? Mas parece que a história do povo negro começou na escravidão. É igual as novelas também, novelas de época na Globo, só escravidão, né? Tipo, a Globo conta a história da Turquia, né? A história da Itália, não faz nada sobre o continente africano, né? E tudo. E capaz de fazer e colocar só gente branca pra representar, né? Tipo, tipo assim, personagens que deveriam ser pretos e tal.
Enfim, e acho que isso é um dos maiores problemas do Brasil, assim, essa falta de esse apagamento histórico, né, do que foi a África, né, do que antes da escravidão e tal. Enfim, né? E só tem que piorar, né, com essas figuras, né. Então, Mauro, essa aqui foi a última pergunta. Essa conversa foi muito interessante, mas você tem o seu trabalho e eu gostaria que você divulgasse o seu trabalho. Então, para quem quiser me seguir, né, quem não conhece meu trabalho, eu tô no Instagram, né, com o perfil que agora é afro.estimas, né, com S no final. Tem no Facebook também, né, perfil da Afroestima. No Twitter, né, tá como Afroestima e tal. E o canal no YouTube, né. Então, se jogar Afroestima, assim, eu tô produzindo vídeo pro YouTube, né, também. Pro Instagram, né, agora mais pro Instagram também, né, pro IGTV e tal. Lembrando que todos os links de todos os perfis que ele indicou vão estar aqui embaixo na descrição. Então, essa foi a conversa com Mauro Baracho. Uma incrível conversa, muito didática. E obrigado mais uma vez, Mauro, por participar aqui, por ouvir as perguntas, tirar um pouco do seu tempo. E obrigado também você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui e aprender um pouquinho mais com essa conversa. Curta, comente, compartilhe para ajudar o canal a crescer. E eu vejo vocês na próxima entrevista. Obrigado.